Filmando. Olá. Então, a gente vai apresentar aqui uma ideia que, na verdade, segue a ideia que a gente estava tendo quando a gente pensou no showcase no começo do congresso. A gente sempre sente que os projetos que tem aqui nos conversam muito, toda hora, qualquer retrospectiva e qualquer dúvida aqui acaba aparecendo isso uma hora ou outra. Tem sempre alguma coisa que um grupo está fazendo que o outro não sabe, alguém implementa um negócio que o outro já tinha implementado de outro jeito e tal. Então, seguindo essa ideia, que é parte da ideia do showcase, que é justamente as pessoas saberem o que os outros estão fazendo para alinhar as coisas, ou mesmo para achar maneiro o que o cara está fazendo. Esse cara aqui tem muito a ver com isso. Justamente a ideia é ter um repositório de coisas que são comuns, que a gente toda hora precisa para fazer coisas genéricas mesmo, e que a gente acaba reinventando toda hora, sai fazendo sem saber que o cara do lado já fez isso. Então, só para contar um pouco da historinha da coisa, o início desse carinho em particular foi quando a equipe do TDK, que era eu, o Chicão, Alex, você a gente foi alocado para fazer um Maps Desktop. Não era bem o que a gente estava aprendendo fazer no início, mas como não tinha mais ninguém, a gente foi fazer isso. Então, a gente ia pegar, na verdade, ia ser o prova de conceito do próprio TDK e tal, a primeira aplicação dele, ia ser o Maps, uma versão desktop para ele e tal. E vamos fazer o Maps Desktop, que é uma aplicação swing e tal, não sei o quê. Mas nós, como somos mais framework e tal, não é tanta aplicação, a gente começou, bom, uma aplicação swing, né? Bom, a gente vai ter que fazer um monte de diálogo. Tem um monte de diálogozinho, ok, isso, seleção daquilo ali, login, isso aqui no outro. Aí, aconteceu que, o Infopy já faz um monte dessas coisas. Vários outros projetos que não tem, mas o Infopy principal já tem toda uma gama de situações em que eles precisavam de diálogos assim, sabe, e tal. E aconteceu que o Anjo estava na nossa equipe. Já que o Anjo na nossa equipe, ele falou, mas a gente já fez isso. Não, você já fez, não sei o quê. Então o que aconteceu? Vamos pegar o código de lá, vamos roubar o negócio de lá, não faz sentido a gente fazer de novo. Então, com base nisso, qual foi a ideia? A gente, vamos pegar o código do Infopy, vamos começar a extrair de lá as coisas que a gente está vendo que vai precisar usar aqui de novo. Então é diálogo de login, é diálogo de genérico de ok cancel, que você coloca no texto, é diálogo que é yes, no cancel, é diálogo que é só ok. Um monte de diálogozinho, já com formataçãozinha, já esperando o estilo lá do negócio e tal. E vamos extrair isso do Infopy e vamos botar isso em algum lugar que seja comuns. Então aí criou-se uma ideia de ter já uma bibliotecazinha, um jarzinho, com um diálogozinho de coisinhas que a gente costuma usar em swing. Então, vendo isso, a gente podia, na verdade, quando a gente começou vamos fazer esse projeto, vamos chamar esse cara de Tech Graph Commons, que não é só swing, a gente já começou a pensar que, pode ter outras coisas que a gente vai precisar, que já fizeram, e coisas que a gente vai começar a fazer aqui, que se não está ainda em um lugar muito bem separado, claramente é uma coisa que não tem nada a ver com o Maps Desktop, não tem nada específico no Maps Desktop. Então a gente resolveu firmar mais essa ideia de ter uma biblioteca comum no grupo, para a gente não ficar perdendo tempo escrevendo, que a gente já fez e tal. E eu acho que é mais legal ainda a gente refinar isso que a gente já fez, porque aí se tem mais gente usando, aquilo ali fica mais testado, também acaba melhorando a própria assinatura das funções, dos métodos, para ficar uma coisa que realmente é aproveitada e útil para todo mundo. Então, no fundo, quanto mais gente usa o negócio, melhor vai ficando e menos tempo a gente perde, né? Então a ideia era essa. Aí a gente tinha essa coisa de ter o projetinho de swing, mas a gente começou a ter, dentro desse guarda-chuva do Commons, a gente idealizou que ia ter vários subprojetozinhos. Então uma coisa é o diálogos para swing, já tinha vários utilitários que a gente começou a pensar. Vocês têm alguns... Quais são os outros projetinhos que você já tem lá dentro? Hoje estão esses caras só aí. Então, mas não tem serialização? Tem mais um, exatamente. Só mais um de serialização. Então... Que usa a serialização como estava no TDK, né? Então, aconteceu que mais recentemente o pessoal do VCOM começou a... o pessoal do VCOM ou começou também? Que é o verificador de consistência. Que é o que? Infopy X.
ele começou a precisar também pegar objetos e serializar eles com o XML, para jogar eles para um lado e para o outro, que é uma coisa que o TDK já precisou fazer também para ter o XML de projeto TDK e tal. Então no TDK a gente teve um trabalho de fazer um pacote de serialização que mais ou menos genericamente fazia, mas com alguns detalhes que a gente podia ter uns objetos que a gente conhecia, que é diferente do Extreme. Não sei se vocês conhecem a serialização do Extreme, você pode pegar qualquer objeto serializado. Mas aí você mudou uma vírgula, já não é o mesmo objeto. Então a gente queria ter uma coisa que a gente pudesse ter um controle de versão mais refinado, que a gente soubesse ler várias versões no passado. Enfim, a gente tem umas situações que a gente precisava no TDK, que eles também precisavam, então um trabalho que eles fizeram recentemente, que inclusive ressuscitou o conto, que a gente fez isso, usou e ninguém mais sabia disso, então ninguém mais estava usando. Mas o Fábio, aí foi o contrário. O Fábio estava fazendo isso com a gente, estava em outro projeto agora e ele sabia disso e resolveu puxar esse cara e extrair a serialização que a gente estava montando no TDK para fazer uma serialização mais genérica, inclusive tirando as coisas no PC do TDK, para ficar um pacote de serialização que os outros projetos pudessem usar. Então algumas coisas que a gente tem hoje são, por exemplo, manipulação de path de arquivo, me dá o diretório corrente, me dá o relativo, não sei o que. Tem sempre umas coisinhas chatas que você tem que fazer com manipulação de path que tem umas funçõezinhas para fazer isso. Tratamento de acentos, você quer tirar tudo que é A com acento, não sei o que, porque tem algum problema de algum lugar que não aceita isso, etc. Tem buscas com filtros com o AutoCAD, você pode fazer buscas com search replaces em strings usando o AutoCAD, umas coisinhas desse tipo, enfim, coisas que mais ou menos não são triviais, mas são coisas de uso comum que você acaba encontrando numa biblioteca que estão prontas em Java e que a gente vai querer aproveitar. Tem um que é ler arquivos.zip, logo jogar com o stream. Tem uma coisa que a gente usava muito no F-Desktop, né? As coisas, o históricozinho da lista, o cara tem uma combo box que ele vai entrando, uma combo box com input. Cada vez que ele vai entrando com o negócio, ele guarda isso no arquivo temporário e você tem um histórico daquilo ali. Coisa super trivial, útil, mas tem que pensar de buscar isso em algum lugar, né? Tá fazendo. Tem um outro de rede também, que consegue obter os IPs network interface da máquina, etc. A gente precisou para levantar um serviço web, coisa desse tipo. Se quer adicionar mais coisas, tem ali no específico da serialização, se for adicionar mais coisas. Não, coisas genéricas que tem, que quando alguém pensar, pô, isso aqui tá bom. Tem mais alguma coisa? Bom, enfim, o mundo ideal do que a gente gostaria era ir pegar os nossos projetos todos, começar a identificar, pô, aquilo ali realmente não tem nada a ver especificamente com esse projeto, é uma coisa que todo mundo pode querer usar. Extrair esse cara e jogar pro Commons. É claro que a gente não vai parar tudo e vai ficar fazendo isso, não tem nenhum sentido. Então o que a gente podia fazer é aos poucos, conforme a demanda, e aí tem um pouco da comunicação da gente aqui, de saber que aquilo existe. E conforme for a demanda, justamente tá aí também rotação entre projetos, ajuda nessa hora. Quando precisa de uma coisa, o cara fala, pô, peraí, a gente já fez isso no outro projeto. Extrai aquilo lá e joga pro Commons para passar a conhecer. Aí o importante nessa ideia era sempre pensar, se é que isso aí já tem no Commons, se não tem, será que não era para ter? Na hora que você identificar uma coisa que... você está buscando um jar pronto na rede que já faça isso, é porque podia estar no nosso Commons também. Se não existe isso pronto já por aí, a gente podia jogar uma coisa comum nossa. Então é essa, a ideia é basicamente essa. Se a gente tiver algum código para botar no Commons, tem uma remuneração? Como é que é o procedimento? Tem o quê? Se a gente tiver algum código... controla, não? Vamos que eu faça alguma coisa amanhã que eu acho que vai ser... Aí a gente começa com as questões por que até o Commons ainda não virou uma coisa. A gente tem uma questão que a gente já discutiu antes, os SVNs da gente do grupo. No fundo, cada projeto tem esse SVN, e aí esse tipo de coisa acabou, ficou no SVN do TDK. Porque é muito ruim que um dia eu jogar no SVN do TDK para informática, então tá indo no TDK. Mas o fato é que a gente deveria ter um SVN comum e deveria ter um controle de permissões mais pensado para esse tipo de coisa, que todo mundo deveria ter praticamente acesso ao comum. Esse tipo de coisa que já foi discutido, mas a gente não chegou a resolver ainda. É porque tem histórico, né? Se tiver algo que estraga uma coisa assim, só... Enfim, o Commons pode acabar servindo até como um lugar para a gente começar
a ter uma noção de padrão entre os projetos também, de como é que as coisas devem estar e tal, para ajudar nesse sentido também. Mas teria que ter alguma documentação, pelo menos inicial, né? Para ver se Teria que ter algum existe tipo de aquilo. documentação. Olha, onde que ela ia Hoje ainda bem contar, quem seria o moderador, né, para ver se ela Não é por nada, acho que os métodos já estão padronizados. Comentar seria já depois, eu digo assim, o que existe? Será que isso já existe pronto? O ideal é que todo mundo olhasse o SVN lá, né? Eles não têm acesso a esse. Mas Então, o primeiro passo é esse. Tem que ter um SVN que todo mundo tem leitura. Esse é o próximo. E ver a assinatura lá dos métodos. Tem tudo, tem Javadoc. Tem que botar Mas tem o Javadoc as coisas. gerado Eu acho que o lá. Javadoc publicado já ajudava bastante. Tinha que ter mais isso. Claro que O Hudson faz isso. Não, você pode gerar um HTML e o Hudson faz. o Hudson já faz sozinho. Mas já tem. Recentemente Eles botou o Commons lá no laranja. Já migrou de já tem o Commons. Acho que eu botei o Commons lá sim. Já tem o Commons. É, mas tá lá, mas eu confesso que eu não olhei. Eu botei, ele compilou e lá ficou. Bom, então uma das coisas do papo aqui era justamente ver como é que a gente fazia daqui pra frente. Então uma coisa, obviamente, é o SVN, o outro seria reparar se o Javadoc Tá direitinho e lá. de repente botar uma página com Fluence simples, que é o tipo de coisa que a gente ninguém vai ficar mantendo muito isso, não dá pra ter um esforço muito grande de manutenção, de documentação. É, aqui é pra apresentar Mas o pra Javadoc é chamar a galera. Mas tem um básico. O Javadoc é básico, né? É. Tudo bem, mas é básico, deve ter. E se tiver uma página com Confluence, com um link lá e de repente só a lista dos projetos que tem, uma descrição básica, como se fosse o HTML do package, né? Uma coisa bem descritiva do projeto, então tipo Common Swing, o que é, motivos de que é, serialização, o que é, Javadoc. Acho que isso aí já ajuda bastante, só tem que resolver o lance do SPN, né? Pra ficar acessível a todo mundo, né? Hoje tá dentro do TDK. Wilson, duas coisas que tem para falar, né, Fábio? Nosso instalador lá a gente pode ter um monte de classe de manipulação de arquivos que podia colocar aí também. Isso era uma coisa. E a outra é que podia ter um projeto para as coisas da TI, da Petrobras, tipo, mandar e-mail no WebLog, acessar banco, não sei o que, isso poderia ser. Pode ter um Commons Petrobras. Pode estar dentro do código. Um teto de acesso, todo mundo fica fazendo igual. Burocracia. É verdade. Beleza, vou escrever já tem Além dos métodos de swing, você já gostaria uma coisa do tio do Popeye também? Tem aquele tio, o swing, o i é o tio, o i. E o resto do tio também? O tio tinha dois, tinha o swing, o i e tinha o tio. O tio é o tio do Fopar. É, tem várias string aqui. E o tio i virou swing, o i porque... A gente puxou ele lá há 4 anos atrás. É, A gente puxou ele lá, mas é filho dele. mas o tio, o Fubai hoje usa o Commons ou copiou lá? Não tá usando. uma coisa básica seria Mas tem aquela coisa, o Infobay hoje está em Ent. Também não é o ideal para usar esse cara, né? Esse cara tá usando o meio. Meio é muito mais prático, você vai pegar a versão nova sem ser drama, né? Senão... Mas daria pra usar, né? Dá pra usar, mas... A gente fazia isso no site, usando meio, dá pra fazer. Mas vocês não estão usando o Commons também, vocês estão usando o tio, vocês estão usando o Infobay já. É, mas funciona meio com antes, dá pra considerar. Não, dá. Só usando o Major fica muito mais fácil usar isso. como ele é um projeto básico, mas tem mas se você for fazer alguma alteração, você vai ter que mexer lá, vai ter que buildar. Ele não é que nem um dos projetos mais modernos da gente que levam 30 já. Não, ele vai levar qualquer coisa. O Down também usa o Popeye tio, né? Poderia mudar. Ele está deployado lá no arquivo. Tá no arquivo. Na verdade, teve uma iniciativa muito tempo atrás. Tem projetos de manipulação de arquivo, né? Pois é. Fazer um comentário a respeito rapidinho. A Seguramente teve uma iniciativa que não foi concretizada, não sei se os antigos se lembram disso. De fazer um Commons com o pessoal do cassino, né? Você lembra disso? O que acontece? O pessoal do cassino tinha projetos muito parecidos com o nosso já. Mas tem sentido. Mas se a gente puder ter um Commons nosso primeiro. O que acontece? O pessoal do cassino tinha projetos assim, já muito parecidos com o nosso, assim, em termos de diálogos e tal. E o ambiente de trabalho mesmo, era uma sala única, né? Não tinha divisão de parede. Então,
O Demetrio tomou a iniciativa disso com o André Costa na época e conversaram, E nada foi. Conversaram. aí não. Só conversaram, mas. Então, isso aqui vai ser diferente de ser daqui. Aqui a gente já casinha. A gente. Bom, acho que no momento, quando a gente vai resolver o SPN único, a gente poderia criar uma SPN para ele, pronto. A gente tem que fazer uma reunião para organizar as Quero fazer uma reunião para... Quero apresentar ele. Depois fazer uma reunião para acertar isso. Então é isso aí. Então é isso aí. Entendi.